Olá, alunos do primeiro ano. Aqui quem fala é o seu professor de Física, Wesley. E nessa videoaula a gente vai trabalhar com o capítulo 5, lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Para a gente entender esse capítulo, é importante lembrar de movimento composto. Olha esse movimento dessa bola. A sua trajetória é uma trajetória parabólica e é difícil estudar com as ferramentas que nós temos a posição, velocidade e aceleração dessa bola em cada instante em relação a um referencial. Olha o movimento dessa caixa solta para esse avião. O movimento dele também é parabólico. É difícil estudar a sua posição, velocidade e aceleração em relação a um referencial, com a ferramenta que temos. Então, para nós estudarmos o movimento desses corpos, nós estudamos as componentes desse movimento. E vale o princípio de Galileu. Para um corpo que realiza um movimento composto, cada um dos movimentos que o compõe se processa como se os demais não existissem e no mesmo intervalo de tempo. Então, esse movimento da bola, é difícil estudar esse movimento real. Nós estudamos as suas componentes. A componente desse movimento na horizontal e a componente desse movimento na vertical. O mesmo para esse objeto. Nós vamos estudar a componente desse movimento na horizontal e a componente desse movimento na vertical. O primeiro movimento que a gente vai estudar é o lançamento oblíquo. No lançamento oblíquo, a velocidade inicial ele é lançado fazendo um ângulo oblíquo, ou seja, um ângulo agudo e um ângulo obtuso com a superfície. Aqui está a velocidade inicial. Então, esse movimento que é parabólico, ele é um movimento composto. É difícil estudar esse movimento. O que nós fazemos? Nós estudamos as suas componentes. A componente desse movimento na horizontal e a componente desse movimento na vertical. Olha que interessante. A componente desse movimento na horizontal é um movimento retilíneo uniforme. Velocidade constante, não tem aceleração. A componente desse movimento na vertical é o movimento retilíneo uniformemente variado. Tem aceleração, ela é constante, a velocidade varia uniformemente com o tempo. E quem é que faz o papel da aceleração? A aceleração da gravidade, que é sempre vertical para baixo. Então, ó, esse movimento é descrito por essa linha tracejada. É difícil estudar esse movimento. O que nós fazemos? Nós estudamos a componente desse movimento na horizontal e a componente desse movimento na vertical. Se lançado um lançamento oblíquo, a sua velocidade inicial é diferente de zero, tanto na horizontal quanto na vertical. H é a altura máxima que essa bola atinge fazendo seu estudo na vertical. A é o deslocamento máximo do corpo na horizontal, nós chamamos de alcance. Tá? Bom, então aqui de novo o desenho. A bola é lançada fazendo uma velocidade inicial, formando um ângulo θ com a horizontal, isso que é um lançamento oblíquo. É um ângulo diferente de zero. A velocidade inicial tem duas componentes, uma componente Vx e uma componente inicial Vy. Vx é constante, porque a componente do movimento na horizontal é um movimento uniforme. Então, vale as fórmulas que nós já estudamos para o movimento uniforme. Não tem aceleração, e espaço final é igual ao espaço inicial, mais velocidade, vezes tempo. E o alcance, que é o deslocamento máximo do corpo na horizontal, é igual à velocidade, vezes o tempo de percurso. Se você for analisar a componente desse movimento na vertical, que é um movimento uniformemente variado, a aceleração na direção y faz o papel da aceleração da gravidade. E você vai usar as funções horárias da velocidade, da posição e equação de Torricelli do movimento uniformemente variado, onde a altura do corpo na vertical é igual a posição inicial mais a velocidade inicial na direção y vezes tempo menos a aceleração da gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2.
a velocidade do corpo em qualquer instante na direção y é igual à velocidade inicial na direção y menos a aceleração da gravidade vezes tempo. Lembre-se, a aceleração da gravidade sempre vertical para baixo. A equação de Torricelli, velocidade final na direção y ao quadrado é igual à velocidade inicial na direção y ao quadrado menos 2 vezes a aceleração da gravidade vezes o deslocamento na direção y. Para você achar essa altura máxima, nós podemos usar essa fórmula. Velocidade inicial ao quadrado vezes seno. Θ é o ângulo formado pela velocidade inicial com a direção das abscissas ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração da gravidade. O tempo de subida, que é igual ao tempo de descida, como que eu calculo o tempo de subida? É a velocidade inicial vezes seno do ângulo formado pela velocidade inicial com a horizontal sobre a aceleração da gravidade. E a amplitude, que é o deslocamento máximo na horizontal, pode ser calculado também através dessa expressão. Velocidade inicial ao quadrado vezes seno do arco 2 vezes θ, é um arco duplo, sobre a aceleração da gravidade. No lançamento na horizontal, qual é a diferença do lançamento horizontal com o lançamento oblíquo? É a componente da velocidade inicial na direção y. A componente da velocidade inicial na direção y, no lançamento oblíquo, é diferente de zero. No lançamento na horizontal, é igual a zero. E a ideia é a mesma. A componente desse movimento na horizontal é o movimento retilíneo uniforme. A componente desse movimento na vertical é o movimento retilíneo uniformemente variado. Passa a ser um movimento de queda livre. E vale todas aquelas expressões de queda livre e do movimento uniforme. Olha lá. Componente horizontal, o movimento é uniforme. Então, posição final é igual a posição inicial, mais velocidade Vx, que é constante, vezes tempo. A componente na vertical, que é o movimento de queda livre, como que eu faço para achar a altura máxima? É a aceleração da gravidade, vezes tempo ao quadrado sobre 2. A velocidade em qualquer instante na direção y é a aceleração da gravidade vezes tempo. Também podemos usar essa expressão, que é a equação de Torricelli, velocidade final na direção y ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura máxima. O tempo de queda pode ser dado por essa expressão, raiz quadrada de 2 vezes a altura máxima sobre a aceleração da gravidade. E o alcance também pode ser obtido, lembre-se que alcance é o deslocamento máximo da componente na horizontal, da componente do movimento na horizontal. É a velocidade vezes raiz quadrada de 2 vezes a altura máxima sobre a aceleração da gravidade. Então lembre-se, um lançamento oblíquo e um lançamento na horizontal, você não estuda o movimento real, e sim as componentes desse movimento. A componente na horizontal é um movimento uniforme, a componente na vertical é um movimento uniformemente variado. Essa equação da trajetória, ela me permite determinar a componente, a posição do corpo na direção y, quando eu souber a posição do corpo na direção x. Apenas isso. Pessoal, esse é o assunto desse capítulo. Espero ter ajudado vocês. Que Deus abençoe seus estudos, a sua família. Que seja um tempo de qualidade. Um tempo de qualidade de estudo. E lembre-se, aluno, é tempo de crescer.